Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carla Juliane, sou psicóloga, sou doutora em saúde coletiva e foi o Edilson que me convidou para estar conversando com vocês hoje. Eu faço parte de um grupo, coordeno um grupo chamado GEPLI, que é um grupo de extensão em práticas lúdicas e educativas. Hoje o Edilson colocou duas das minhas alunas com vocês. No nosso projeto, a gente desenvolve tecnologias no sentido de tentar educar e transformar as realidades. Já faz algum tempo que a gente tem o desejo de trabalhar com coisas mais tecnológicas, com esses recursos. No entanto, a gente tem uma certa limitação, porque somos psicólogos. Uma das meninas que está integrando a equipe, ela é fono, é a Rossana, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. E hoje a gente veio bater esse papo aqui, meio virtual, né? Para conversar um pouquinho sobre o autismo. Como vocês apresentaram para mim as propostas, eu acho que é muito importante que vocês saibam o que é o autismo, quais são as características, quais são os sintomas, porque acredito que não faça parte muito do cotidiano de vocês. Então, apresentações feitas, eu vou iniciar agora falando um pouquinho de autismo. Quando a gente fala em autismo, a gente está falando de um espectro, né? Como aquele espectro da luz que a gente estuda no colégio, na física, que vocês devem estudar bem mais, né? Exatamente, quando a gente está falando de espectro, eu estou falando de várias características de autismo. Não é incomum a gente falar que existem vários tipos de autismo. Então, é impossível a gente criar um objeto, criar um protótipo, criar um jogo que vai, de fato, servir para todo mundo. Em geral, a gente costuma, alguns guidelines vão estar classificando o autismo entre leve, moderado e até o grave. E então, é muito importante que a gente tenha em mente qual público que a gente está pretendendo atingir, para que o nosso jogo, de fato, seja mais eficiente. Quando eu estou falando de autismo, eu estou falando de uma TGD, que é um transtorno global de desenvolvimento. Existem vários transtornos globais de desenvolvimento. Os mais famosos deles são, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, eu acho que o iBlocos, que é o primeiro projeto que a gente vai tocar, seria muito bom para trabalhar com eles. Talvez a gente possa trabalhar com algumas crianças autistas leves, né, que tenham a boa parte da sua cognição preservada. Então, eu acredito que o iBlocos a gente vai conseguir englobar outras TGDs, não necessariamente a maior parte dos autistas. Então, o que é o autismo, afinal? O autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento, ele atinge, né, todas essas questões afetivas, essas questões cognitivas. Quando eu falo em cognição, eu estou falando de atenção, memória, concentração, atenção, percepção, pensamento e linguagem. Então, em geral, um dos primeiros sinais que a gente começa a observar nas crianças que possam vir a ter algum tipo de TGDs, ou especialmente o autismo, é a questão da interação social. Essa criança, ela vai ter muita dificuldade em se relacionar, seja com adultos ou até seja com outras crianças. Em geral, as crianças autistas, elas não respondem, né, a brincadeiras, elas não respondem a sorrisos, elas não olham no olho, elas não se interessam pelas pessoas adultas. Um outro sintoma muito comum é a questão da comunicação. Não é incomum que a gente tenha crianças autistas não verbais. Existem pessoas que são autistas e conseguem se comunicar de forma verbal, embora, em geral, eles não consigam ter uma fluência de comunicação. Qual é a diferença? Tem criança que não fala, tem pessoas autistas, né, que não falam, e tem pessoas autistas que falam, elas conseguem dizer, eu quero água, eu quero bola, eu quero brincar, mas elas têm muita dificuldade em se comunicar. Tem um caso, talvez vocês tenham assistido, que é do protagonista do Big Bang Theory. O Sheldon, ele tem muitos traços autísticos, que principalmente é a dificuldade de comunicação. Você vai ver no seriado que ele leva tudo muito ao pé da letra. Você vai ver no seriado que ele tem muita dificuldade com piada, que ele tem muita dificuldade com ironia, porque, de fato, o nível de comunicação deles é bem diferente. Uma outra característica comum também em pessoas autistas são o que a gente vai chamar de surtos nervosos, ou alguns outros autores vão chamar de desorganização. Essas pessoas, elas se desorganizam por coisas que a maioria das pessoas não vai se desorganizar. Eu vou dar um exemplo de uma vez de um caso que aconteceu comigo. O meu paciente, ele era verbal, ele era extremamente inteligente, inclusive eu acho que ele era um autista de alto funcionamento, que eu vou já falar para vocês sobre esses casos.
No entanto, ele queria usar uma chinela cinza. Ninguém achava essa chinela cinza, ele tinha várias chinelas, então ele teve uma crise, ele se desorganizou, ele chorou, ele não quis mais sair de casa, ele desistiu do passeio, porque ele não achou a chinela cinza e nenhuma outra chinela dele ia resolver, só iria resolver se fosse a cinza. Então, esse é um exemplo de alguns surtos que eles possam vir a ter e que levam a uma desorganização, que podem durar horas e às vezes até dias para essa criança ou para esse adulto, né, voltar ao seu funcionamento. Uma outra característica das crianças autistas, é por isso, inclusive, que eu falei que no iBlocos a gente pode explorar a questão de texturas diferentes, cores diferentes, exatamente por conta de uma outra característica que é a hiper ou hipossensibilidade. Algumas pessoas autistas, elas vão ter muita sensibilidade. Eu já vi um caso de uma criança que chegou, mamãe, tá vindo uma ambulância. A mãe demorou ainda alguns segundos para ouvir a ambulância e ele já estava ouvindo a ambulância. Ou então a hipossensibilidade, que é o que acontece um pouco até com a sobrinha minha, que se ela botar a mão no fogo, ela não sente queimar. Então ela pode até vir a se queimar ou vir a se machucar, porque ela tem hipossensibilidade. E obviamente que isso não é só com o toque ou com a audição, isso pode ser com qualquer um dos sentidos. Então a gente não sabe de fato qual dos sentidos aquela criança autista ou aquela pessoa autista tem hiper ou hipossensibilidade. Não é incomum que a pessoa autista tenha mais de uma característica de hiper ou hipo, ou várias, ou em algumas tenha mais, outras tenha menos. Então, o que faz com que cada autista seja muito diferente um do outro. Como eu já comentei com vocês na reunião, uma outra característica é que o mais comum são pessoas autistas que tenham deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela também é um transtorno global de desenvolvimento. A gente vai dizer que é um autista que apresenta comorbidade. Como eu disse para vocês, uma pessoa que é autista, ela pode ter outras comorbidades. Ela pode ser cega, ela pode ser surda, ela pode ter deficiência intelectual, ela pode ter TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O fato de você ser autista não te protege de ter outras doenças, de ter outras gravidades, outros transtornos mentais, outras conformidades. Então, sim, ainda existem esses casos que não são tão incomuns. Então, o que é a deficiência intelectual? É aquela pessoa que tem uma dificuldade em aprender. Ela tem uma dificuldade em trabalhar nessas questões cognitivas, que eu vou entrar atenção, memória, concentração, algumas habilidades sociais, espaciais, o que faz o iBloco ser bem legal também por conta disso. Uma outra característica é a questão da pessoa autista, ela não conseguir simbolizar. Então, quando a gente está tentando investigar se essa criança tem ou não autismo, a gente vai ver se ela consegue simbolizar. Por isso que eu falei que a gente tem que ter muito cuidado na hora de dar os comandos. Porque, por exemplo, uma criança autista, quando ela vai brincar com um carrinho, quando ela vai brincar com um cavalo, ela não brinca, ela não fica imitando uma corrida, ela não vai pegar o animalzinho e falar com ele, ela simplesmente vai organizar, ela vai empilhar, ela vai colocar pelas cores. A pessoa autista, ela não simboliza. Então, quando apresentaram, eu achei bem legal aquela ideia da mesa, em que a criança tinha que pegar o carrinho e levar para o outro lado. Eu fiquei imaginando que para uma criança autista mais severa, aquele jogo não tenha muito sentido, porque ela não consegue fazer essa simbolização, ela não consegue imaginar que aquilo é uma pista, que aquilo é um carrinho, que aquele carrinho tem que andar até lá. Acredito que aquele jogo pudesse ser adaptado e a gente pudesse fazer atividades do dia a dia, né, rotineiros. Como eu já falei para vocês, que alguns principais prejuízos que essas pessoas têm. Mas por isso que a gente precisa entender bem o nosso público para desenvolver um jogo que seja realmente para essa realidade. E ainda há, pessoal, alguns casos de crianças que vão regredir. Não é incomum você ouvir histórias das famílias que a criança estava tendo seu desenvolvimento normal, né, andando, falando, e de repente, geralmente com cerca de 1 ano e meio, 2, ela começa a regredir. Então, não é incomum que famílias tenham vídeos das suas criancinhas cantando parabéns para você, por exemplo, no aniversário de 1 ano, e que com 2 anos ela não esteja mais cantando, porque em alguns casos há um processo de regressão. Isso se dá por conta de uma questão neurológica. Lá na frente eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre isso. E do ponto de vista da epidemiologia, o autismo hoje já é considerado uma epidemia. A gente está falando muito de pandemias, né, que é o que está acontecendo com o coronavírus, mas a gente considera uma epidemia quando há um crescimento gigantesco de casos e a gente não tem uma explicação, a gente também não tem como controlar.
Há 20 anos atrás, por exemplo, a gente calculava em média de um autista para cada 100 pessoas. Hoje, a gente já está calculando um autista para cada 40 pessoas. É um crescimento assombroso. A gente não sabe ainda se, de fato, esse número está se relacionado a pessoas hoje capazes de dar esse diagnóstico do acesso maior da saúde mental, ou se, de fato, está acontecendo alguma coisa. Já houveram milhões de especulações, não sei se vocês já ouviram alguns desses casos. Teve uma época que estavam correlacionando a vacinas, inclusive hoje a gente fala, né, que alguns surtos de doenças estavam erradicadas voltaram, porque alguns pais estavam com medo de dar vacinas, já foi comprovado que não tem o menor sentido. Outros fatores relacionados o fato da população estar tendo filhos mais velhos, mas embora isso não tenha ainda o menor... não existem ainda evidências que sustentem esse fato. Se fala muito na questão da alimentação, nos padrões de intoxicação atual, mas, de fato, a gente ainda não tem nenhum marcador preciso. A gente acredita que o número de autistas é muito maior em homens, né? Você tem uma proporção de 4 meninos para uma menina diagnosticada com autismo. E, como eu já falei para você em outros momentos, 70% dos portadores de autismo também vão ter algum grau de retardo mental. E quando a gente fala em tratamento, né? Hoje não existe nenhum remédio para autismo, mas caso eu conheça alguém que toma um remédio, essa medicação não é para autismo em si, é para alguma outra comorbidade, por exemplo, agitação, ansiedade. Então, esses remédios são os mesmos remédios prescritos para esse caso, que tentam melhorar a qualidade de vida, mas, de fato, eles não são para tratamento de autismo. Em geral, o tratamento de uma pessoa autista é feito por uma equipe multidisciplinar, que vai desde pediatras, psiquiatras, neurologistas, até uma equipe que a gente vai chamar de terapeutas, né? Que aí vai entrar fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicomotricista, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E quando eu falo em tratamento de autismo, eu estou falando de diversas modalidades. A gente fala muito na modalidade ABA, que inclusive a Leilane, que é minha aluna, que trabalha com isso na instituição, ela fez lá um resuminho para vocês do que seria, eu acho que é bem esclarecedor. Ela está no grupo, qualquer dúvida vocês já podem perguntar diretamente a ela. Essa é uma abordagem, né, dentro de várias que existem para tratamento de autismo. Essa abordagem, ela tenta ver o que é que está acontecendo com a criança e fazer um planejamento que seja para aquela criança. Então, cada tratamento ABA, ele é muito específico, né? Embora existem várias técnicas que já são empregadas, de fato, se é construído um projeto terapêutico para cada criança ou para cada pessoa. Em geral, um outro marcador do ABA, né, é a questão da carga horária. O ABA é a terapia que tem a maior carga horária, chega-se até a 20 horas semanais de terapia ABA. O modelo tradicional é de 20 horas, embora hoje são feitas algumas adaptações, a maioria das clínicas aqui em Fortaleza trabalha ali entre 8 e 10 horas semanais. Existe também a psicomotricidade, que é uma área da psicologia, inclusive eu trabalho com ela, que a gente vai trabalhar a questão das questões neurológicas, psicológicas, a questão do desenvolvimento motor. Um outro ponto também que acontece em alguns autistas são atrasos motores. Então, alguns movimentos estereotipados, né, alguma dificuldade no tônus muscular. Seria muito bacana que vocês procurassem alguns vídeos no YouTube, eu posso até separar de vocês verem. Crianças ou adultos autistas andando, brincando, vocês vão ver que existe um movimento ali enrijecido. Por conta disso, a psicomotricidade e a integração sensorial, que é uma outra terapia, vai trabalhar muito essa questão motora da pessoa com autismo, né? A gente fala muito da infância, provavelmente os nossos jogos vão ser voltados ali para a segunda ou para a terceira infância, e essas duas terapias vão trabalhar muito com isso. Uma outra terapia que eu trouxe é a ecoterapia, que é uma terapia feita com cavalos. Hoje em dia também ela já é muito reconhecida, e essa terapia visa trabalhar os animais, o contato humano, a relação, e é bem interessante. Eu trouxe alguns detalhes sobre o cérebro do autista, só a caráter de curiosidade. Como eu disse para vocês, a gente ainda não sabe de fato o porquê. Tem muita gente pesquisando marcadores genéticos, mas a gente ainda não sabe de fato qual é o gene que está envolvido. Como eu disse para vocês, existem casos em que a criança vai regredir, e inclusive ela pode ter essa regressão não só 1 ano e meio, 2 anos, como em outros momentos da vida.
por conta de um processo neurológico normal, que chama as podas neuronais. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente já nasce com todos os nossos neurônios, e a gente tende a vir perdendo ao longo da vida, e essa perda ela é necessária, ela é importante. Quando a gente vai perdendo esses neurônios, vão ficando apenas aqueles que são mais úteis e mais importantes. Então, quando a pessoa tem autismo, muitas vezes nas podas neuronais, isso acontece a vida inteira. Não é à toa que vocês já devem ter ouvido falar na neuroplasticidade, que o nosso cérebro é plástico, ele sempre pode estar aprendendo uma coisa nova. Apesar de alguma perda, de alguma deficiência, ele consegue se reparar, fazer com que essa pessoa se adapte a esse novo momento. Mas essas podas neurológicas, elas têm algumas datas, algumas épocas da nossa vida que são mais intensas. É principalmente aos 2 anos, 7 anos e 14 anos de idade. Então, são épocas que não é incomum que os autistas apresentem algum tipo de atraso ou de regressão. O que a gente sabe hoje sobre o cérebro autista? Alguns estudos vão apontar que o nosso córtex pré-frontal, que é uma das regiões responsáveis pela organização, planejamento, atenção, ela é diferente no caso das pessoas já diagnosticadas com autismo. A gente acredita também que a pessoa com autismo, ela tem uma conexão cerebral que ela é um pouco maior do que de uma outra pessoa. Então, eles passam mais tempo para processar uma informação. Acredita-se que também que é por isso que a pessoa com autismo, ela não gosta de muitos estímulos. Então, quando a gente for fazer o e-blocks, a gente vai ter que ter muito cuidado. E também quando for fazer o aplicativo, né, para não dar vários estímulos ao mesmo tempo. Porque ela não consegue processar tudo ao mesmo tempo e acaba sendo bem mais sofrido para ela. Então, gente, é um pouco do universo do autismo. A gente tem muito que apresentar, muito que conhecer ainda. Eu agradeço vocês aí pela atenção. Vou tentar mandar mais alguns vídeos para vocês sobre o assunto. E a gente vai alinhando agora no grupo, né, as possibilidades, mostrar para as meninas as nossas duas ideias, para que juntos a gente vá desenhando melhor esse jogo, tá bom? Foi um prazer. Obrigada, Edilson. E até mais.